E aí pessoal, tudo bom? Como que foi de Páscoa? Voltando às aulas, aqui em dicas, hoje eu vou ensinar ponto de fuga para vocês. O que vocês vão precisar? Um lápis, pode ser um lápis qualquer, com pontas, ponta fina, pode ser uma caneta, mas o interessante é desenhar com lápis, porque você vai precisar apagar algumas coisas. Então, a gente vai precisar de uma régua, melhor você pegar uma régua transparente, porque você consegue ver o que está abaixo do seu risco, né? Então, ponto de fuga. O que é um ponto de fuga? Ele é a referência do seu horizonte para você desenhar qualquer coisa. Então, é o ponto referente para você fazer qualquer linha do seu desenho. Para quem quiser aprender um pouco mais, tem um link na descrição para você entender tecnicamente o que é um ponto de fuga. Tá? Mas ele é fácil de entender. Vamos fazer um horizonte aqui. E esse horizonte vai ser a nossa referência. E o que é um ponto de fuga? A gente pega, faz dois pontos aqui assim, ó. Um em cada lado. A partir daqui, todo o nosso desenho vai ser baseado nesses dois pontos aqui. Por isso ele se chama ponto de fuga. Então, eu vou fazer uma casa comum aqui no meio para vocês. Então, como que funciona? Como que é uma casa comum? Vou fazer uma casa retangular. A gente pode pegar aqui, ó, deixa eu usar do lado certo da régua, né? Vamos fazer aqui 5 centímetros. Vocês podem fazer mais, não tem problema. Então eu fiz 5 centímetros aqui. Essa parede, ela vai ser a quina da nossa casa. Então, é bem simples. Você pega aqui, ó, a ponta dessa reta. Você não precisa fazer um risco muito forte não, tá? Pode fazer um risco meio fraco. Eu vou fazer forte aqui que é para vocês verem. E aí você faz um outro risco aqui. Você pega aqui. Faz um outro risco. Todos os desenhos vocês podem fazer com o traço bem clarinho, tá? Não precisa fazer forte. Então, o ponto de fuga é esse, uma referência para vocês seguirem o desenho de vocês. Então, imagina que a minha casa aqui, para ficar mais fácil, eu vou usar essa referência da régua aqui, ó, tá? Então, eu vou riscar aqui. E a minha casa vai ser um pouco maior, então eu vou fazer aqui para o fundo dela. Entendeu? Isso já é a casa, um caixote. Então, eu posso desenhar, apagar aqui as linhas do meio. Como vocês desenharam aí as linhas mais claras, aí não vai ter tanta dificuldade, né? Então, fica mais fácil de apagar. Sempre faço mais escuro para vocês verem, tá? Vou refazer aqui onde foi que eu apaguei. Então esse é o início da casa. Então você fala assim, poxa, eu quero fazer o telhado da casa, né? Você pega metade desse desenho aqui, no meu caso que são 4 centímetros, vou pegar 2. No meio dele aqui, vou fazer um risco aqui, ó, mas um risco bem clarinho, tá? Vamos aqui, que vai ser o telhado. Seguindo a linha que nós temos aqui do ponto de fuga, eu vou pegar um pedacinho aqui e um pedacinho aqui desse lado também. Então, a gente pega aqui o topo, parto para cá e passa para cá. E aí, como nós temos o topo do telhado aqui, a gente vai usar de novo o ponto de fuga até o topo do telhado. No meu caso eu não vou até o fim, porque aqui vai ser o final do telhado. Aí você pega aqui, ó, a mesma referência que tiver aqui, desse lado, você vem e passa pro final aqui, tá? Se não ficar perfeito, não tem problema, depois vocês dão uma acertada, tá? Aí eu vou apagar aqui o meio. Vou dar uma
escurecida aqui. E uma escurecida aqui. Tá vendo? Ó? Ela já começa a criar uma estrutura da casa. Então você fala assim, poxa, eu preciso criar uma porta aqui, né? O que você faz? Você começa pelo lado do risco maior e vem aqui, ó. É sempre bom você medir, tá? Todos os riscos que você vai fazer. Então, se aqui no caso tem 4 centímetros, vamos fazer a porta aqui mais ou menos de 1 centímetro. Então, você coloca aqui 1 centímetro da porta, né? 1 centímetro e pouquinho, né? Eu vou colocar entre 2,5 e 1,5. No caso, eu posso pôr um pouco mais para cá. Então, você vem aqui, ó, e faz o risco. Fez um risco. Esse risco vai servir como referência para cá também. Então você vem aqui, ó, e faz outro risco aqui. Tá vendo? Ele começa a dar a dimensão, a proporção correta da casa. Aí você pode vir aqui dentro aqui mesmo e fazer um risco interno para dizer que é a porta, ó. Ah, mas eu quero fazer uma janela também, não tem problema. Você vem aqui, ó. Vamos pegar 2 centímetros e pouquinho aqui. Desse lado. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar essa porta aqui porque está desproporcional, né? Vou aumentar ela aqui. Aí eu pego esse mesmo tamanho aqui, que vai dar 2,8, e venho e faço um risco aqui. Então a minha janela ela vai ter 1,5 centímetro. Fiz um risco. De novo, a gente vai pegar aquele mesmo ponto de fuga lá do final. Eu vou fazer um risco bem de leve, tá? Porque depois nós vamos fazer 2 janelas aqui, ó, bem de leve. Aqui é a mesma coisa. Risco bem de leve. Aí a gente vem aqui e fecha a janela. Não vamos fechar não, porque eu vou ensinar uma outra coisa aqui. A nossa janela, então, vai ter esse tamanho. Você pode escolher o tamanho que você quiser, tá? Aí você vem aqui no outro e fecha a janela. Desse mesmo lado aqui de dentro da janela, você vai fazer um outro risquinho. E aqui também um outro risquinho. Tá? Então essa é a estrutura. Você fala assim, poxa, eu quero fazer uma casa que tenha uma chaminé. Não tem problema. Você apaga uma parte aqui de cima. Vamos pegar aqui o ponto de fuga lá de trás. Fazer aqui um risco. Vamos fazer 1 centímetro aqui. Pode ser 1 centímetro. Então a gente fez um risco aqui. E aí, seguindo a linha da estrutura, né? Sempre a linha da estrutura reta. Você vem aqui, ó. Desse lado aqui, na verdade, né? Sempre seguindo o lado de... Vamos apagar aqui para fazer bem no meio. Então essa parte de cá da chaminé. Ó, ponto de fuga. Faz um risquinho. E... aí a gente vai fazer exatamente igual foi feito na casa aqui em cima. Então, o lado de cá da chaminé também vai ter um pedaço menor aqui. E aqui no caso a chaminé, como é uma caída a casa, você tem que fazer seguindo aqui também, ó. Mesma coisa aqui você faz aqui. Ah, mas a minha chaminé ela tem tijolinho à vista, né? Então vamos lá, tijolinho à vista é fácil de fazer, ó. Ponto de fuga, vou fazer de cima para baixo para vocês verem. Ponto de fuga, ponto de fuga e faz aqui. Do outro lado também, ó.
seguindo a linha ali de cima, ponto de fuga, e o ponto de fuga aqui, ó. Então vamos fazer o tijolinho aqui, né? O tijolinho ele a minha janela aqui, ela é aquela janela que tem 4 vidrinhos, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, no meio da janela. A minha deu 1,5 centímetro, né? Então vai ser mais ou menos aqui. Então a gente pega lá o ponto de fuga de novo e faz um risco aqui, ó. Aqui. E aqui. E aí você divide no meio, né? Pega de dentro desse risco aqui e divide. O meu deu 1,4, então vai ser mais ou menos uns 7 aqui, né? E aqui deu 1,2, então vai ser mais ou menos nos 6. Aí a gente pega a régua. E faz aqui. Ah, Bruno, eu quero fazer mais tijolinho à vez na minha casa. Não tem problema. Vocês podem vir aqui, ó. Vocês medem daí. No caso, aqui não dá para enxergar, mas vocês pegam mais ou menos e falam assim, ah, eu quero de 2 em 2 milímetros, por exemplo. Aí você vem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo enxergar, né? 2. Fazer só um pouquinho, só para vocês verem. 2, 2 e 2. Aí a gente vem aqui. Mesma coisa de sempre, ponto de fuga. Tá vendo? Se você não colocar o ponto de fuga certinho aqui, ó, ele acaba ficando um pouco torto no final aqui, mas não tem problema. Aí o tijolinho à vista, como que ele é? Ele é intercalado, né? Cada linha tem um risquinho. Então você vem aqui. O tijolinho de vocês pode ser um pouco menor também para encaixar direito, né? Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês como fazer exatamente a distância correta entre um ponto e outro quando os pontos são iguais. Aqui eu estou fazendo a olho para mostrar para vocês, mas lá na próxima aula eu vou ensinar como que faz isso daí. Então, para fechar aqui, fiz o tijolinho. Tá vendo? Aí você consegue fazer a estrutura que você quiser. Ah, mas, poxa, eu quero fazer outra casa do lado. Não tem problema. Você vem aqui, ó. Vamos apagar de leve aqui as referências. Então a outra casa, ela vai ser aqui do lado. Vai ser bem vizinha aqui assim, ó. Você pega a referência daqui do ponto de fuga, desse início aqui até lá. E vamos fazer a casa um pouco maior aqui lateral. Vou apagar o horizonte aqui, que a gente não vai usar o horizonte. E aí a minha casa, do lado, vamos dizer que ela é mais alta. Então, eu vou pegar do lado mais próximo aqui da minha referência e vou fazer um risco mais alto. Ela vai ser tipo um mini prédio, tá? Vamos lá. Vou fazer mais alto aqui para vocês verem. Então a minha referência foi lá. Vou fazer um pouco menor, porque senão o prédio não vai dar certo, daí é o ponto de fuga. Porque o nosso ponto de fuga está muito perto, né? Então a casa não pode ser muito alta. Fiz a casa um pouco maior. Então imagina que essa casa ela está atrás dela aqui, né? Então a gente vai pegar esse ponto aqui com esse ponto de fuga e vai riscar aqui, ó. Ela vai passar por trás. E esse ponto de fuga com esse também. Então aqui, ó, aqui, lá atrás. Tá vendo? Apagar aqui para vocês verem como que tá ficando. Entendeu? Então você faz a mesma coisa desse lado. Ah, mas eu quero uma casa desse lado. Não tem problema. A gente vai aqui, ó. Apaga esse horizonte.
Vou fazer aqui, ó. Casa desse tamanho aqui. Aí eu vou fazer um risco para cima. E vou pegar sempre essa base do meio aqui da casa, ela vai uma para um lado, outra para o outro. Então a gente vem aqui, ó, no ponto de fuga. Primeiro eu vou fazer aqui, né, para a gente saber mais ou menos onde vai ser. E eu vou pegar esse ponto aqui e vou ligar aqui. Ó. E esse ponto aqui de baixo eu ligo aqui. Então a gente pode apagar esse pedacinho aqui de baixo. E liga aqui. Tá vendo? Você consegue fazer quantas casas você quiser. Ah, quero fazer uma casa menor de novo que, ó. Agora você tem que pensar assim, ó. Como que eu faria uma casa desse tamanho lá para trás? Então, a casa exatamente desse tamanho, mas aqui atrás, ela segue essa linha até o fim. Então, se eu faço um risco aqui e faço um risco aqui, proporcionalmente, essa casa é do tamanho dessa, da altura, porque a gente seguiu a linha do ponto de fuga. Então eu venho aqui de novo no ponto de fuga desse lado, com a base aqui, faço o risco, e com o topo eu venho aqui e faço outro. É ilimitado, você pode criar quantas casas você quiser. Vou fazer aqui, ó, de novo, vou pegar aqui, aqui tem é uma garagem. Então eu gosto sempre de pegar a referência como da régua para fazer as coisas. Então a garagem vai ter aqui uma porta bem grande, tá aqui em cima aqui, ó. Aí eu pego o ponto de fuga, passo aqui e aí sempre nas nossas portas e garagens tem esse pedacinho aqui para dentro, né? Que a gente pode dar uma leve escurecida, só para entender. Ah, então essa garagem aqui é aquela garagem que tem vários risquinhos, né? Vou fazer aqui, ó. Sempre usando ponto de fuga, tá, pessoal? Olha lá. Com isso você consegue criar uma perspectiva da sua casa exatamente como na vida real. Entendeu? Olha só como que ficou. Fica legal. Aí você pode vir aqui, né? E falar, poxa, eu quero fazer uma rua. A rua é a mesma coisa. Ela vai seguir. Como a rua ela é fora do ponto de fuga, né? Porque no caso aqui é a rua, né? É a calçada. Então, para fazer a rua, a gente faz um outro ponto de fuga para fora dele aqui, de leve. Então, ela vai vir até aqui, ó, a calçada. Pego lá aquele outro ponto de fuga. Aquele outro também ali, que está um pouquinho para frente. Vamos fazer a altura da guia aqui. Entendeu? E com isso você pode criar a sua cidade, fazer suas coisas. Beleza, pessoal? Valeu! Até a próxima aula!